Agora sim, boa noite para todos vocês, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Técnico em Mecânica e vamos começar a matéria, né, de processo de fabricação e vamos falar na sequência de conformação mecânica na primeira e segunda semanas e depois, posteriormente, vamos entrar na parte de usinagem. E então vão estudando, inteirando do assunto, vendo vídeos para quem não é muito familiarizado com os termos das áreas, vão assistindo vídeos para poder acostumar com o que a gente vê, com os processos, coisa que a gente não está acostumado. É interessante descobrir itens do nosso dia a dia que são fabricados pelos processos que nós vamos falar, tá? E é muito bom fazer essa ligação para a gente associar a fabricação das coisas de casa, assim, coisas que a gente às vezes tem contato no dia a dia. É isso mesmo, ali no volume 2, o segundo capítulo é conformação. Tem PDF também, tem essa dica que se você der uma procuradinha com o nome, o título do livro e o Chiaverini do autor, é fácil de você achar o PDF dele também, dos três, aí pega dos 3 volumes e já guarda uma coisa que muita gente aqui no curso às vezes esquece, que é o quê? Ter uma pasta no computador e guardar num pendrive todo o conteúdo de apostila, de material didático, trabalhos que a gente disponibiliza no curso, ou referências de bons livros para você ter um bom material de consulta. Então, no futuro, você precisar, você vai lá na fonte daquele livro e precisa ler sobre o assunto, relembrar um tema, estudar para um concurso. Então, é muito importante essa questão de você ter o seu acervo. Digamos que, igual acontece, teve um aluno que vai repetir uma matéria. Professor, manda um material. Eu falei, gente, mas se já é a segunda vez que ele está fazendo a matéria, cadê o material da matéria dele? Aí fica aquela reflexão, né? Quer dizer que ele não guardou nada de O motivo material. dele estar fazendo a segunda vez. Aí a gente acaba descobrindo o motivo por que está fazendo. Às vezes aquela falta de compromisso. E o pessoal ainda fica surpreso que eu tenho guardado, por exemplo, material eletrônico, trabalhos que eu fiz, porque na época não tinha muito PDF. Mas quando eu fiz que eu entrei para a faculdade em 99, o pessoal mais antigo vai lembrar do disquete de como que era? Disquete de 3,5, acho que era, que ele cabia 1,44 megas. Então, e a gente guardava. Eu lembro que depois fui para o computador, aí eu descarregava lá numa pastinha no meu computador os arquivos, e até hoje eu ainda tenho uma pasta com material que eu utilizei na graduação. Depois, aí já foi mais recente, em 2011, não, 2012, o meu mestrado. Então, aí tem um material guardado lá, livros que eu procurei, que eu achei em PDF, então isso é muito importante. Mas, sem mais delongas, vamos continuar aí. Então é o seguinte, pessoal, vamos falar de conformação mecânica. O que é? Basicamente, quando fala em conformação mecânica, nós estamos falando na deformação do metal. Exemplo, quando você pega a massa de pastel para passar por dentro do rolo de pastel. Você está pegando a massa de pastel e transformando ela em outro formato. Você quer que você aperta, deforma e fica naquele formato. Tá? Resumidamente, a ideia da conformação mecânica. Então, o que nós temos? Dentro da conformação mecânica, deixa eu mudar o ponteiro aqui para ficar melhor de enxergar. Então, dentro da conformação mecânica, nós temos processos com remoção de cavaco, que é a usinagem, que nós vamos ver depois, a partir da terceira semana. Sem remoção de cavaco, que é a conformação mecânica, é um exemplo dos processos de fabricação. Tem soldagem, fundição, metalurgia do pó, que nós vamos ouvir falar vai ser soldagem e fundição ainda, certo? Que aí depois tem uma matéria, se não me engano, é fundição e soldagem. Se eu não tiver... Porque é tanta vez que muda, altera a sequência de disciplina, que às vezes a gente fica um pouco perdido aí.
Mas agora nós vamos falar de conformação mecânica. Dentro da conformação mecânica, nós vamos falar de 5 principais tipos de conformação mecânica: a laminação, o forjamento, a extrusão, a trefilação e a estampagem, certo? Então vamos falar desses 5. Só que para falar deles, eu tenho que passar para vocês alguns conceitos rapidinho, só, na verdade eu não vou explicar os conceitos, só que esses conhecimentos sobre materiais vão ajudar a entender o que acontece no processo de conformação mecânica. São esses conceitos: deformação elástica, deformação plástica, tensão de escoamento, resistência à tração, dutilidade e alongamento. Exemplo: a deformação elástica é aquele que é tipo a mola. Deformou, do que você tira a força, ela volta no formato original. Então, isso é uma deformação elástica. Ela vai e volta. Aqui, ó. Estava aqui, apliquei uma força, esticou, tirei a força, voltou. Deformação elástica. Lá dentro do diagrama de tensão-deformação, eu tenho uma região de deformação elástica. Depois, deformação plástica, que é o objetivo da conformação mecânica. Por quê? A deformação plástica é a deformação que deforma e fica. Então, ela não retorna, ela não tem a parte elástica. Porque normalmente você tem os dois. Quando você força, por exemplo, um arame molinho, você pega um arame, puxa ele numa posição. Quando você solta, ele volta um pouco, mas não volta à posição que ele estava anteriormente. Então, ele tem uma parte que houve de deformação elástica e uma parte de deformação plástica, certo? Então, a deformação plástica é uma deformação permanente, tá? E aqui na região do diagrama de tensão-deformação, você observa ela lá mais avançada aqui no nosso diagrama. A região elástica, que era a primeira, e essa região de deformação plástica. Ok? Então, eu tenho essas duas aí. Depois, tensão de escoamento, que é a região onde eu vou mudar da deformação elástica para plástica, que é da parte de materiais. Limite de resistência à tração, também lá conceito da parte de materiais. Dutilidade, que a gente vê a capacidade que o material apresenta de deformar-se plasticamente ou antes de sua ruptura. Então, é a capacidade que o material consegue se deformar. Então, o material dútil, ele consegue deformar bem na região plástica, tá? Sem falha, sem ruptura. Então, a dutilidade pode ser medida em termos de alongamento e estricção. O que é? Alongamento é o quanto o material estica. Estricção é um pescoço que forma logo antes de romper. Então, quando você testa material que você está esticando, antes dele terminar de rebentar, no ponto onde vai haver a ruptura, naquela região, ocorre um pescoço, um afunilamento logo antes de romper. Esse afunilamento é a estricção. Certo? Então, alongamento, ó, quanto que ele esticou em relação, por exemplo, esse corpo de prova, quanto que ele esticou, ó, comprimento inicial e o comprimento final. E a região de estricção aqui, ó, onde houve o afunilamento do material antes da ruptura, tá? O alongamento, o limite de escoamento, então a gente tem lá a conformação mecânica, é um conjunto de processos de manufatura que usa a deformação plástica para mudar a forma do metal. A deformação é resultado do uso de uma ferramenta, geralmente uma matriz, que aplica tensões que excedem o limite de escoamento, quer dizer, faz com que o material deforme. Vai ser um esforço além da capacidade que o material consegue suportar e ele acaba deformando. Então, o que acontece? Nós temos a conformação mecânica para produzir peças metálicas, incluindo um grande número de processos em função do tipo dos esforços aplicados, que são classificados em
eu tenho processo de compressão direta. Então, é um tipo de esforço. Eu tenho um esforço de compressão feito diretamente no material. Exemplo, laminação e o forjamento. Certo? Eu tenho os dois. Processo de compressão indireta. Então, você faz uma força de um lado, indiretamente o material é comprimido. Exemplo, trefilação, extrusão e estampagem, ou também chamado de embotimento, ou também chamado de estiramento. Tem essa aplicação do estiramento, que é utilizado aqui, espera um pouquinho, alguém entrando. Então, eu tenho processo de compressão indireta, com esse exemplo, trefilação, extrusão, que é bem nítido de ver, essas duas situações são bem claras. A estampagem aqui, ou no embutimento, já é um pouco difícil de enxergar a compressão indireta, certo? E no caso do estiramento, que é o processo de estampagem, mas ele envolve um esforço diferente, então esse nome, inclusive, às vezes é confundido entre estampagem e estiramento, ou estampagem por estiramento, tá? Que é como se eu fosse vestir alguma coisa para dar o formato em cima de uma matriz, que o exemplo é esse daqui de baixo, o estiramento. Tá? Processos de dobramento, então eu tenho um esforço diferente no caso do dobramento. E aqui embaixo, que não ficou um pouco em corte, vocês me perdoam aí, saiu um pouco do slide, tem que arrumar. O processo de cisalhamento, que é o corte. Então, eu tenho cisalhamento que, em outras palavras, é o corte do material. Então, envolve esforço de cisalhamento. No dobramento, o próprio nome já é o tipo de esforço, dobramento. E nos outros eu tenho o estiramento, que é a tração, o embutimento ou estampagem também, no caso de compressão indireta, extrusão e trefilação, também de compressão indireta. Tá? Então, vamos seguindo aqui. Em função da temperatura e do material utilizado, então, dois itens importantíssimos em conformação mecânica. O material que você está trabalhando e a temperatura que você está trabalhando. Essa temperatura vai poder ser classificada como trabalho a quente e trabalho a frio. Esses dois. Qual que é a diferença? Trabalho a quente, a temperatura de trabalho é maior do que a temperatura de recristalização. Geralmente, acima da metade da temperatura de fusão do metal. Para quê? Para justamente esclarecer quem pergunta. Qual a temperatura? É tudo igual para todos os metais? Não. Cada metal tem seu ponto de fusão. Então, cada metal vai ter a sua temperatura de recristalização. Bom? Então, isso que diferencia trabalho a quente do trabalho a frio. Tem outras classificações, se aprofundar, pode ter classificações mais detalhadas. Um chamado trabalho a morno, mas isso entra mais na parte de tratamento térmico, quem for trabalhar mais na área. Para nós, a princípio, vamos falar em trabalho a quente e trabalho a frio. Beleza? Resumidamente. O que acontece? Nos trabalhos a quente ou a frio, eu vou ter dois fenômenos que são importantes. A recristalização, que, como nós vimos, ela acontece por causa de uma temperatura. Então, quando trabalhamos na temperatura de recristalização ou acima, geralmente acima da temperatura de recristalização, vai ocorrer um fenômeno. E quando eu trabalho a frio, é o contrário, vai acontecer outro fenômeno que é o encruamento. Que são eles? O encruamento acontece no trabalho a frio, que é o quê? Aqui eu tenho uma representação de uma estrutura dos grãos de um material. Depois que ele foi conformado a frio, aí os grãos dele se aparecem da forma da direita, conformado mecanicamente a frio. E o que representa esses grãos achatados? Quer dizer que o material foi encruado.
certo? Então, ele foi deformado e ficou a estrutura, além do formato da peça ficar num formato específico, a microestrutura está num formato específico. Então, essa microestrutura mostra que o material foi encruado, quer dizer que ele foi deformado a frio. Ok? Aí tem os detalhes depois também, que fica para vocês darem uma lida de novo. Só para a gente não perder conteúdo e não ficar aquela coisa muito extensa, muito cansativa também a nossa aula. Aqui eu tenho uma outra representação da imagem do material com 5% de encruamento e o material com 70% de encruamento. Tá? 70% da capacidade que o material tem de ser encruado. Então, cada material tem uma capacidade de deformar. Tem material que deforma mais, outros materiais que deformam menos. Do mesmo jeito, se você pega um arame e dobra, se você pegar uma régua de acrílico e tentar dobrar ela, ela quebra no meio. Ela não suporta deformação. Tá? Então, aqui eu tenho uma representação de 5% até 70% da estrutura. Então, você vê com 5% a estrutura numa situação. 70%, ela toda achatadinha. Quer dizer, o material foi encruado, foi trabalhado a frio. Aqui eu tenho agora o exemplo contrário. Quando o material foi encruado e você aquece ele acima da temperatura de recristalização, vai ocorrer a recuperação da microestrutura. Ó, ele vai. Não é. Que fique claro, não é a forma do material que recupera. É simplesmente o arranjo da microestrutura do material. Você vai olhar por fora, o formato é o mesmo. Mas quando você pegar aquele material antes de pegar a temperatura de recristalização, se você olha ele no microscópio, você vai ver a microestrutura encruada. Depois que passou por um forno, foi aquecido, ou quando está trabalhando a quente, o material é encruado e logo depois, a estrutura dele se reorganiza. Para quê? Para recuperar o formato da estrutura, da microestrutura. Certo? E uma coisa que não sei se lembra de materiais, a microestrutura do material interfere muito nas propriedades desse material. Como assim? Ó, gente, se você está usando um lápis agora no momento, anotando alguma coisa, uma lapiseira, você olhar para o seu grafite do lápis ou da lapiseira, ele seria um potencial diamante. Por quê? A composição química é a mesma. Todos os dois são feitos de carbono. Porém, a estrutura, o arranjo molecular, a estrutura do material que diz que aquilo ali não é um diamante, você está vendo também que não é diamante, certo? Mas aí as propriedades são completamente diferentes do grafite ou do diamante, ok? Então, isso que é para mostrar que a mesma composição, às vezes até o mesmo formato, mas o arranjo da estrutura muda a propriedade do material. Aqui eu tenho um gráfico que mostra a resistência à tração em vermelho e a dutilidade em azul. Quer dizer, material encruado, eu tenho uma maior resistência à tração e uma menor dutilidade. Então, ele deforma menos quando já está encruado, quando já foi deformado a frio. E à medida que ele só aumenta a temperatura, ó, 100 graus Celsius, 200, 300, 400, 500, aí já começa, ó, acima de 300 graus aqui, já está iniciando o processo de recristalização. Então, lá para 500 graus, nós já temos completa recristalização do material. Já foi reorganizado. E dependendo do que você quer, vai ter crescimento parcial dos grãos, crescimento completo dos grãos, ok? E isso vai interferir completamente, ó, inverte as propriedades. A resistência à tração diminui e a dutilidade aumenta. Quer dizer, o material
ele acaba permitindo grandes deformações novamente. Por quê? Porque eu recuperei principalmente a dutilidade do material. A capacidade dele se deformar plasticamente foi recuperada através do processo de recristalização. Tá? Então, o que acontece? Nós temos características aqui de vantagens e desvantagens do trabalho a quente e a frio. Lembrando que todos os processos de conformação mecânica que nós estudaremos e estamos estudando aqui, eles vão seguir isso que a gente está falando agora, que é vantagens e desvantagens, se aquele processo de conformação mecânica é a frio ou a quente. Então, segue a linha dessas características iniciais que nós falamos. Exemplo, trabalho a quente permite o emprego de menor esforço mecânico e para a mesma quantidade de deformação. As máquinas necessárias são de menor capacidade que no trabalho a frio. Por quê? Se para o mesmo esforço a peça está quente, é mais fácil de deformar. Certo? Então, basta ver o seguinte, uma experiência gostosa para vocês. Compra uma barra de chocolate cremoso, que é mais fácil de identificar. Você pega, deixa uma barra em cima da mesa, se ela conseguir ficar intacta ali, né, dentro de casa. E outra na geladeira. Espere algumas horas. Aí você vai, abre a de cima da mesa. Morde. Você vai sentir o chocolate ali, alguns tipos mais firmes, você vai sentir ele firminho, mordendo ali. Aí você pega o chocolate da geladeira, tira rapidinho e põe na boca para morder. Você vai perceber que o chocolate da geladeira é mais duro, mais difícil de você morder, de quebrar. E o que estava fora da geladeira, isso que é uma diferença pequena. Agora, imagina uma diferença bem grande num metal, num aço, por exemplo. Aí você vai conseguir notar que quando o material está aquecido compreende-se acima da temperatura de recristalização. Ele exige menos esforço para deformar. Certo? Segundo aqui, a estrutura do metal é refinada pelo trabalho a quente, que é aquilo que a gente falou dos grãos, melhora a estrutura interna do material. Então, de modo que sua tenacidade, que está muito ligado com a dutilidade, melhora. Tenacidade e dutilidade são propriedades bem parecidas ali. O trabalho mecânico a frio, agora falando, deforma a estrutura. Em consequência, pode haver alterações sensíveis das propriedades mecânicas. Então, quer dizer que é o que eu falei, encruou o material, ele muda a propriedade. A microestrutura mudou, muda a propriedade. Rapaz, eu ia permitir aqui para entrar, rapaz, eu acho que desistiu. Então, trabalhar frio deforma a estrutura, consequentemente muda a propriedade. Geralmente, o trabalhar frio vai aumentar a resistência e a dureza, a dutilidade diminui, que é o que a gente viu até naquele gráfico. Quando eu faço encruamento, é como se eu estivesse fazendo o caminho inverso. Eu diminuo a dutilidade e aumento a resistência à tração e, consequentemente, aumento a dureza também. Tá? Então, dependendo do projeto que eu quero de peça, eu vou analisar se eu vou querer uma deformação a quente ou a frio. Depois, o trabalho a quente melhora a tenacidade, que é o que eu falei, o material ele se reorganiza, melhora a microestrutura, consequentemente melhora as propriedades de tenacidade, porque além de refinar a estrutura, elimina a porosidade e segrega as impurezas, escórias e outras inclusões são comprimidas na forma de fibras, com orientação definida, o que torna o metal mais resistente numa determinada direção, que é um caso específico, essa questão da impureza e escória virar fibras, então ela fica mais resistente num sentido, certo? Que aí vai lembrar de
de materiais, já deve ter ouvido falar em materiais isotrópicos e materiais anisotrópicos, que tem variação na propriedade de acordo com o sentido do material que você ensaia. Então, o trabalho a quente deforma mais profundamente que o trabalho a frio, porque eu consigo deformar mais o material a quente, devido à continuada recristalização que ocorre durante o processo. Então, por isso, um dos motivos técnicos ali é por causa disso que eu consigo deformar mais a quente do que a frio. Continuando, o trabalho a quente exige ferramental, cilindros, matrizes de material de boa resistência ao calor, que pode afetar o custo da operação. Então, isso daí já é autoexplicativo, né? No trabalho a quente ocorre oxidação, então o material quente oxida mais fácil. Trabalho a quente ainda não permite a obtenção de dimensões muito estreitas, então trabalho a quente varia mais medida. Trabalho a frio não possui estas desvantagens e ainda produz melhor acabamento superficial, então é a contrapartida de um ou outro processo. Geralmente trabalho a quente é desbaste, trabalho a frio é mais para acabamento final, para poucas deformações. Aqui, ó, trabalho a frio produz certas características, efeito casca de laranja, como se fosse uma pintura mal feita, às vezes, ela fica mais porosa, então isso aí é um efeito que pode acontecer na conformação a frio. Outra coisa que pode acontecer, ó, esse exemplo de estrias que aparecem na chapa que está sendo dobrada. Então, tem chapa que você dobra e aparecem essas estrias. Geralmente é porque o material está sendo deformado acima do limite dele. Então, acaba que ele pode dar para aparentar alguns pequenos defeitos. Geralmente aparecem na forma de estrias, são as chamadas linhas de Luder ou de distensão. Então, a previsão desse comportamento em processos de estampagem. Propagação irregular, estrias ou linhas de distensão. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Ok? Com isso, a gente termina a introdução da parte de conformação mecânica. Só que esse conteúdo, eu vou até interromper aqui, parar um pouquinho a apresentação, para nós continuarmos no próximo, que é o de laminação. Então, o que acontece? A laminação, quer ver, ó, já para engatar, para a gente não perder tempo, para não atrasar para vocês também. Opa, vem para cá. Aí. Agora sim. Joia, joia, joia. Então, nós temos aqui a laminação. Então, eu já posso falar, já começar falando, ó, com tudo que a gente falou, que é o conceito base da conformação mecânica, nós temos exemplos de laminação a quente. Aqui a chapa está, inclusive, incandescente, né? Tem aqui, exemplo aqui, ó, figura abaixo mostra um trem de laminação, um trem contínuo de laminação, porque ele começou a ser laminado, esse material vai até ele ser enrolado no final. Então, resumidamente, eu tenho basicamente o processo. Traz a placa ou a chapa de metal, esquenta no forno, aquecimento, vai para os laminadores e no final é enrolado na bobina. Tem até uns vídeos complementares que eu coloquei lá. Tem um que, se você coloca laminação, espaço, CST, C de casa, S de sapo e T de Tiago, ou T de tatu, você tem que... Aparece um vídeo propaganda da Siderúrgica de Tubarão, Companhia Siderúrgica de Tubarão. Tem um videozinho sobre laminação lá, que é muito legal também, que ele fala um resumo ali, pelo menos da primeira parte de laminação ali. Então, você tem a laminação a quente, que vai ter o quê? Vai ter a parte do aquecimento. Então, eu tenho um esquema aqui, ó, aquece, vai para os laminadores, bobina. Aí tem os detalhes. O material é decapado, que é a limpeza.
ou retirada de óxidos também. Spray de óleo, que é para ser armazenado, né? O material, quando vai ser guardado, lá vai esfriar. E é bobinado a quente também. Para quê? Para poder ele aceitar melhor a deformação para armazenagem. Depois, isso, para ser desenrolado, vai ser aquecido também, para ser desbobinado. Certo? Aqui eu tenho, então, um exemplo na laminação. O que é a laminação? Os rolos, igual o que acontece no pastel. Quando você vai pegar a massa de pastel e passar no meio dos rolos de pastel. Então, você tem lá um rolo em cima, um rolo embaixo. Eles girando, cada um num sentido. Ó. Então, vem a chapa de metal, ocorre um encruamento, mas, por estar trabalhando a quente, ocorre recristalização completa depois que passou pela laminação, porque está acima da temperatura de recristalização. Certo? Então, esse aqui é o exemplo da laminação. Laminação a quente ocorre antes da laminação a frio e é usada para a mesma coisa do trabalho a quente. Preparação, o desbaste, né, a redução maior do trabalho a quente, consequentemente grandes deformações, para grandes dimensões, geometrias complexas, quer dizer, eu preciso do material ser mais fácil de trabalhar para conseguir trabalhar com geometria complexa. E os produtos, geralmente, são produtos que não são produtos finais, são produtos semi-acabados, que ainda vai faltar mais uma etapa de laminação, geralmente a frio, para poder finalizar. Então, isso é característica da laminação a quente. Por exemplo, um exemplo de atividade seria pesquisar por que os cilindros de laminação são resfriados com jatos de água. Por quê? Eles trabalham com metal em temperaturas elevadas. Então, para essa temperatura não dominar o cilindro de laminação, então por isso que você mantém um sistema para não deixar a temperatura do cilindro de laminação subir demais. Certo? Então, você vai lá, resfriamento do cilindro de trabalho em cadeira quadro, que eu vou explicar o que é cadeira quadro. E o B aqui, ó, resfriamento dos cilindros em uma cadeira trio. Então, nós temos esse exemplo aqui, para resfriar. A laminação a frio agora, que é o quê? A chapa ó, já não está incandescente mais. Então, eu tenho aqui a laminação a frio, vai ser o quê? A chapa vai passar por laminação abaixo da temperatura de recristalização. Tá? Essa laminação a frio. Os materiais de partida para a produção de tiras de aço laminadas a frio são as bobinas a quente decapadas. Então, você tem uma bobina que, às vezes, ela é aquecida para começar a deformar, e depois que ela sofreu a maior parte das deformações, no finalmente dessa bobina, você tem etapas, por exemplo, de laminação a frio para dar o acabamento e medidas finais daquela chapa. Certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma bobina que está quente, mas que ela vai ser provavelmente trabalhada posteriormente a frio. Mas ela seria, nesse caso, a matéria-prima para laminação a frio. Vantagens em relação à laminação a quente. No caso, vantagens da laminação a frio em relação à laminação a quente. Tem que corrigir a apresentação. Melhor acabamento superficial da laminação a frio. Tolerâncias dimensionais superiores. Superiores não quer dizer que é maior. Quando a tolerância dimensional é superior, é menor a variação dessa tolerância. Então, eu tenho menor variação da medida do que você está fabricando. Normalmente, a porcentagem de redução menor é feita no último passe para permitir um melhor controle do aplanamento do material. Então, é só para chegar na medida certa. É o que está faltando um pouquinho ali. Inclusive, para o material não encruar demais. Então, ele vai acertar controle do aplanamento, controle da bitola da chapa,
e acabamento superficial, por exemplo, se for uma chapa. A laminação a frio é usada para operações de acabamento, redução de área menor que 15%, quer dizer, pequenas deformações, traduzindo. Então, os dois aqui são a mesma coisa. Boas tolerâncias dimensionais em relação à laminação a quente. Aumento do limite de escoamento por encruamento. Se eu trabalho a frio, tem encruamento. Se tem encruamento na chapa, aumenta o limite de escoamento. Então, é um raciocínio, uma consequência do outro. E na laminação a frio, eu obtenho materiais acabados. A laminação a frio se aplica a metais de fácil conformação em temperatura ambiente, o que é mais econômico. Então, se eu vou fazer laminação a frio, eu tenho que prestar atenção qual o tipo de material que eu estou trabalhando. Dependendo da peça que eu vou fabricar, eu tenho que ver a questão do material. Exemplo da situação onde é mais fácil laminar a frio: o cobre, o alumínio e algumas de suas ligas. Por que algumas? Porque a gente tem alumínios de alta resistência, que não são fáceis de ocorrer deformação a frio. Tá? Então, aí eu tenho que tomar cuidado. Então, algumas de suas ligas. Tá? Então, materiais de fácil deformação, materiais mais dúteis, mais maleáveis, certo? Então, ó, as modificações estruturais que ocorrem na laminação, então é bom para você depois refletir no estudo seu, fica esse questionamento. Fale sobre as modificações estruturais que ocorrem na laminação. Esse aí é um momento de reflexão no estudo de vocês. O que a gente pode ser obtido pela laminação? A quente e a frio. Eu tenho chapas, tubos de grande diâmetro, chapas finas, tubo com costura, chapas finas, chapa grossa, bobinas de chapa mais fina de tiras, tubos sem costuras em alguns tipos de laminação especial, barra redonda, perfis, barras de vários perfis, aqui, ó, arame. Então, tem vários tipos de laminação, com vários tipos de produtos, que podem ser produtos finais ou produtos que vão depois, por exemplo, uma barra redonda pode ser matéria-prima para fabricar, por exemplo, um tubo sem costura. Uma chapa fina, uma tira de metal fina, pode virar uma bobina de tiras, certo? Para ser armazenado. Aí nós entramos nos tipos de laminadores. Então, eu tenho o laminador duo, que é o mais simples, 2 cilindros, chapa geralmente utilizado para a produção de chapas grossas ou lingotes. Por quê? Porque ele não vai dar aquela precisão na fabricação. Deixa eu só dar uma lubrificada aqui na garganta que o sistema vai ressecando aqui. Então, para a produção de chapas grossas ou lingotes grandes. Então, lembrar o que é um lingote, né? Por exemplo, ver lá da fundição contínua. Então, o laminador duo. Tem um laminador duo que passa a chapa, eu tenho que voltar lá atrás e passar, se eu quiser que ela passe de novo no mesmo laminador. Ou eu tenho um laminador duo reversível, que a chapa vai para um sentido, você ajusta o afastamento entre os cilindros e a chapa volta e reduz novamente a espessura. Então, tem esse tipo de laminador duo, que é mais para desbaste. Laminador trio, você pode a chapa vir no meio dos laminadores na parte de baixo e volta pela parte de cima. Então, tem casos de aplicação desse tipo de laminador também, laminador trio. Laminador quadro, onde eu tenho 4 cilindros, 2 cilindros de trabalho e 2 cilindros de suporte. Por quê? O cilindro de suporte é maior para quê? Para ter ser o melhor suporte para o laminador de trabalho.
Por quê? Porque o esforço que o laminador executa, ele fica aparecendo essa figura aqui, ó. Fica aparecendo essa figura aqui, ó. O esforço do laminador, olha o esforço que ele faz aqui, ó. É como se eu pegasse o laminador exagerando e ele deformasse os cilindros desse jeito, mais estreito na beirada e mais espesso no meio, que seria mais difícil de deformar o meio do que a extremidade. Tá? Exemplo, o colchão. Se você sentar na beirada do colchão de espuma, parece que ele é mais macio. Agora, se você deitar de comprido seu corpo no meio do colchão, você vai perceber que ele vai parecer mais firme. Então, por exemplo, num colchão novo é bem nítido isso. Então, é variação do esforço no laminador, exagerando. Mas essa tendência ocorre. Ok? Então, o laminador quadro. Eu já expliquei por que existem dois laminadores menores no laminador quadro, que é os laminadores cilindro de trabalho e cilindros de apoio ou de suporte. Certo? Laminador 6HI ou 5HI. Nós temos aqui no caso. Opa, falta um pouquinho. Opa, pera. Aí. Agora acho que deu certo. Então, eu tenho o laminador 6HI e o 5HI. O que acontece? Eu tenho mais cilindros de suporte. Para quê? Para distribuir esse esforço. Então, dependendo do material que a gente vai trabalhar, tem várias aplicações. Só que esse 6HI e 5HI é só a título de curiosidade. É mais assim, para saber que existe. Laminadores universais, esse tem no livro lá falando. Tem laminadores horizontais e cilindros verticais. Para quê? Para fazer, por exemplo, controle da borda da minha chapa. Eu vou controlar a lateral, a largura dessa chapa nos cilindros verticais. E a espessura nos cilindros horizontais. Tá? É o laminador universal, ou também lá no material, lá no livro, vem escrito tipo gray. Gray é inglês, seria cinza em inglês. Ou laminador universal. Tem os laminadores com cilindros agrupados, então você vê que é muito mais intensa a distribuição e apoio em cima do cilindro de trabalho. Os outros cilindros de suporte são muito intensos. Exemplo. Olha aqui, ó. Então, nesse caso, por exemplo, vai laminar uma chapa de inox. É um material que eu quero que saia muito boa qualidade da espessura, das dimensões, que não vai variar muito, da chapa, que eu preciso de qualidade na medida, qualidade superior na tolerância dimensional, e para isso eu preciso de muito apoio, literalmente. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, cilindro de trabalho, mais 2, mais 3, 5, mais 4, 9. Então, eu tenho 9 cilindros apoiando de um lado. E mais 9 do outro lado. 2, com 3, 5, com 4. Aí vai para 9. Certo? Então, aqui é um tipo de laminação, por exemplo, muito aplicado na laminação de aços inoxidáveis. Talvez na fabricação de papel alumínio. Talvez tenha uma aplicação semelhante a essa, de vários cilindros agrupados. Certo? Vários cilindros agrupados. Então, aqui o laminador de tubo sem costura, isso eu não vou cobrar, é mais para conhecer. Processo Mannesmann, que é o tipo de laminador que ele vai girando, traz a barra, uma barra cilíndrica de metal, vai atravessar por um pino aqui, né? Então eu tenho um mandril de perfuração e vai fabricar um tubo sem costura, sem emenda externa. Tá? Laminador planetário de barras, laminação de perfis a partir de tarugos,
Laminação de perfis a partir de chapas, inclusive tem fabricação de telha metálica, que é feita a partir de chapa. Você pega a chapa, passa numa laminação e vai sair lá no final do laminador a telha no formato desejado. Laminação de tubos com costura. Então, você tem uma laminação que ela vai pegar uma chapa, vai entortar essa chapa para fechar no formato de tubo, e eu tenho um equipamento que vai fazer a solda fechando aquele tubo. Ok? Então, é tubo com costura. Por quê? Porque tem uma solda que fecha aquele tubo. O vídeo da CST laminação, então eu não vou passar aqui para a gente não estender também, mas tem lá para ver. Defeitos, vazios no rechupe ou nos gases, que tem a ver lá com fundição. Então, os vazios pode ser alguma porosidade, uma bolha que ficou, e no processo de laminação aparece essa bolha na superfície do material que está sendo laminado. E gotas frias, que às vezes é um resto de material que ficou lá na lingoteira, na forma de fabricação do lingote, que esse material, como se fosse um material mais velho, de outra corrida de metal, que ele ficou e grudou na placa de metal. Aí essa placa de metal vai para a laminação e vai com esse parecendo que é um material diferente, uma manchinha, um defeito no material que está sendo laminado. Então, gota fria seria isso, como se fosse uma gota de metal que caiu e você vai laminando. Aquela gota depois vai virar uma mancha numa chapa de metal. Certo? Aqui a referência, na segunda edição mesmo. A Aline tinha até colocado, ó, Vicente Chiaverini, Tecnologia Mecânica, Processo de Fabricação e Tratamento, segunda edição. Ah, não, é segunda edição, perdão. Então, é no segundo volume. Esse livro é antigo, é de 86, então, mas tem muita informação boa para a gente conhecer os processos tradicionais de fabricação, certo? Então, com isso, falamos de laminação e vamos fechar aqui com o forjamento. Eu vou colocar aqui já para a gente agilizar, para não perder tempo nosso. Deixa eu só ver aonde que eu estava parado. Tá. Ok. Então, vou passar para vocês. Deixe-me ver. Esse tem até uma brincadeira no forjamento, que é o seguinte: um programa que passa na televisão que chama Desafio sobre Fogo. Sobre Fogo. O que acontece? Lá tem o pessoal que fabrica faca, espada, machado, utensílios em geral de metal. Então, o que acontece? Tem a etapa de forjamento, onde você aquece o metal e vai deformá-lo. Então, no caso do forjamento, é exceção se achar forjamento a frio. Normalmente, o forjamento é a quente. Então, quem às vezes pegar um programa do Desafio Sob Fogo, toda a parte onde você pega o metal quente e tenta dar formato nele, dando forma e batendo nele, é o forjamento. É o processo, só que um programa que mostra o forjamento artesanal, como se fosse da época medieval. Então, o exemplo aqui de um camarada fortão, com o aço aquecido, batendo com um martelo. Para quê? Para forjar o metal. Forjar quer dizer uma espada, um utensílio lá, uma ferramenta. Tá? Então, aí eu vou batendo para quê? Para dar forma no metal aquecido. Então, nós falamos de laminação, agora vamos falar do forjamento. Ó, exemplo aqui, ó, metal aquecido, eu venho com a marreta, estou batendo no metal bem quente para poder deformá-lo, certo? Então, eu tenho aqui o forjamento.
Aí depois é um nome genérico da operação de conformação mecânica efetuada com esforço de compressão direta, lembrando da classificação, sobre um material de tal modo que ele tende a assumir o contorno ou perfil da ferramenta de trabalho. Então, eu entro um bloco de metal, sai uma peça já com formato bem mais definido do que um bloco simples de metal. Então, o forjamento é o mais antigo dos processos, usado para fabricação de produtos acabados ou semi-acabados. Então, tem peça, terminou de forjar, é a peça. Tem peça que forja e ainda vai ter mais etapas para acabar a peça. Características. O forjamento, por ser um trabalho a quente, o forjamento melhora a microestrutura, como a gente já viu falar lá no trabalho a quente, tem maior resistência o forjamento, ele dá uma característica bem melhor no forjamento, melhora o acabamento superficial do que a fundição, é melhor acabamento superficial do que a fundição, por quê? Porque o forjamento, ele refina a estrutura do material. Então, ele dá uma resistência diferenciada em relação a uma peça fundida. Então, a peça forjada é mais resistente do que a peça fundida. Exemplo, no motor do carro, tem peças para motores de aspiração natural, motores que não são turboalimentados, que a peça interna do motor é fundida. E para a versão daquele mesmo motor, para versões onde o motor é superalimentado, é turbo, por exemplo, o motor vai sofrer maior esforço internamente. Então, aquela mesma peça que era fundida para um motor, um tipo de motor, para o outro motor com a mesma estrutura, a mesma cilindrada, provavelmente você vai ter uma peça forjada no lugar de uma peça fundida. Por quê? Porque ela vai suportar melhor os esforços. Então, melhor resistência, melhor acabamento superficial em relação à fundição e melhor distribuição das fibras. Então, o forjamento ele melhora em relação a processos, por exemplo, da fundição. A produção, você varia de produção de peças de um determinado tipo de forjamento, de uma peça até 300 peças por hora. Então, dependendo, vou fabricar uma espada artesanalmente, uma faca, você vai gastar, às vezes, um dia para fabricar uma faca. Se fosse de formato industrial e não artesanal, pelo mesmo processo de forjamento, eu poderia produzir 300 facas num dia, em vez de uma ou duas. Então, isso que acontece com relação ao forjamento, ele varia muito. O lote economicamente viável, acima de 10 mil peças, para um tipo de forjamento. Eu vou esclarecer. O custo do ferramental e do equipamento é alto, a espessura mínima de parede é aproximadamente 3 milímetros, e os tamanhos usuais, você parte de 10 gramas até 250 quilos. Então, tem vários tipos de materiais que são fabricados através do processo de forjamento. A complexidade da peça é limitada pelo fluxo do material. Então, à medida que eu consigo deformar o material no ferramental de forjamento, que vai dar a característica do formato que eu consigo. Furos de diâmetro pequeno e profundo são difíceis de produzir no forjamento. E deve-se evitar variações bruscas de seções, porque são causas de concentração de tensões no resfriamento. Certo? Então, isso daqui é um item que até aparece também em fundição. Ó, evitar variação brusca de seção. O formato dele tem que variar suavemente. A peça, eu queria a peça que está no tracejado. Porém, para forjamento, eu preciso do formato da peça que está achurado. No forjamento, eu tenho duas maneiras. O processo de martelamento e o processo de prensagem. Qual que é a diferença? O martelamento
é golpes rápidos e sucessivos. Vou pôr até para marcar que eu esqueci que eu estava. Golpes rápidos e sucessivos no metal por meio de uma massa. Então, de 200 até 3.000 quilos, ou até mais. Que ela vai cair e dar a pancada, fazer como se fosse um martelo. Por isso o nome é martelamento. Ou é impulsionado de uma certa altura, até em torno de 3,5 metros. Então, a pressão máxima do martelamento acontece quando o martelo toca o metal. Então, é o instante que tem maior transferência de energia do golpe do martelamento para o material que está sendo forjado. É nesse instante que tem máxima pressão, diminuindo a intensidade à medida que vai dissipando a pancada na deformação do material. Energia dissipada perto da superfície da peça, por quê? Por causa daquela característica do martelamento. E as deformações são maiores perto da superfície, ó. Deformação irregular nas fibras. Então, você percebe que, ó, deforma mais na parte superior aqui. E à medida que ele entra nessa parte inferior, ó, a deformação das fibras da estrutura do material é menor. Tá? Então, eu tenho variação no grau de deformação. Externamente, aonde deformou mais o formato do material, da matéria-prima, eu vou ter mais deformação superficial da peça. Isso falando da estrutura. Então, característica do martelamento: várias pancadas para produzir a peça. Devido ao impacto, é necessário matrizes especiais. Então, tem que ser uma matriz que aguenta pancada, suporta impacto. Pontas de eixos e virabrequins de motores são exemplos de produtos forjados, fabricados por martelamento. Por quê? Porque aí, geralmente, a parte externa vai ter a deformação para dar resistência e o núcleo da peça, o miolo, vai ter menos deformação para manter maior dutilidade para absorver impactos. Agora, falei do forjamento por prensagem, é por martelamento. Agora, vamos falar da forjamento por prensagem. Perdoa aí que eu troquei as palavras aqui. O metal fica sujeito à ação de uma força de compressão contínua em baixa velocidade. Lá, se alguém assistir algum episódio do Desafio Sob Fogo, percebe que se eu tiver pancadas rápidas, é martelamento. Se eu tiver um equipamento que ele desce meio que lentamente, faz força para deformar e volta, aí eu vou ter a prensagem, que é menor velocidade e a pressão maior de deformação vai haver no final da deformação. Então, eu vou fazendo a pressão, vai deformando, deformando. Quando eu estou prestes a retirar a matriz ali de deformação, é o momento onde eu tenho maior compressão do material, certo? Pouco antes da retirada, é o inverso do martelamento. Então, o que acontece? Nesse caso, eu vou perceber que a força realizada pelas prensas, se for prensa mecânica, de 100 a 8.000 toneladas, ou hidráulicas de 300 a 500 toneladas. Então, é muita pressão. Certo? Característica: a prensagem, aplicação da força de forma lenta, peças grandes, então a prensagem vou fabricar peças maiores. As matrizes são mais baratas, por quê? Porque eu não tenho que dar pancada. A prensagem é lenta, então não tem que ter uma matriz que vai ter que tomar a pancada da parte de cima do ferramental. Então, esses são lentos, não tem impacto. Melhor acabamento da peça, então eu consigo garantir um melhor acabamento no forjamento. A deformação resultante é mais regular, então eu consigo uma deformação diferente
pelo forjamento por prensagem. Eu consigo um formato mais regular, mais certo, porque não é na pancada. Desvantagens. O custo elevado do equipamento, por quê? Porque justamente eu tenho envolvido muita força, sistemas diferenciados, para quê? Para fazer a pressão na prensa. Então, isso exige um custo maior. E o que acontece? Eu fico mais tempo do ferramental em contato com a peça quente. Então, ela sofre mais calor. Então, ela tem que ter uma refrigeração mais reforçada no forjamento por prensagem do que por martelamento. Exemplo, palhetas de turbinas forjado de liga leve. São produtos, e forjados de liga leve são produtos fabricados por prensagem. Tá? Então, exemplo, palheta de turbina e forjados de liga leve. As operações de forjamento podem ocorrer a quente e a frio, só que a frio são exceções. Então, a via de regra, forjamento é a quente. Nós veremos mais detalhes adiante. Por exemplo, forjamento. Eu posso fazer forjamento numa matriz que define o formato. Esse é chamado matriz fechada. Então, você percebe que a matriz ela é fechadinha para dar um formato específico. Então, isso é matriz fechada ou estampos. Então, requisito de uma matriz: resistência ao desgaste, resistência à fadiga térmica, esquenta e esfria, resistência ao impacto, no caso, principalmente do martelamento, resistência à abrasão, que é o atrito não causar desgaste, e resistência ao amolecimento por calor. Então, o material tem que suportar bastante calor e se manter rígido. Dessa forma, os materiais mais utilizados para matrizes de forjamento são aço liga, metal duro, que utiliza lá na usinagem também, aços cromo-níquel e aço cromo-níquel molibdênio, para metais não ferrosos leves, e aços ligados para aços ao carbono, certo? Então, eu tenho materiais de um tipo de aço melhor para trabalhar com um tipo de aço que tem menos resistência, claro. Os tipos de forjamento podem ser em matriz aberta ou matriz fechada. O que é? Matriz aberta é quando eu não tenho um formato específico. Minha matriz nada mais é do que duas faces da prensa, que ela vai comprimir, deformar, achatando. Mas não tem um formato específico. Então, isso é matriz aberta. Exemplos aqui, ó. Eu tenho alguns exemplos de prensas ou martelos de queda, martelo de forja, que não tem formato, ó. É uma parte chata que o operador da máquina que vai dar o formato, tá? Isso, matriz aberta, outro exemplo. Aí, o que acontece? As vantagens: matrizes simples e baratas, grande faixa de tamanho e boa resistência mecânica na matriz aberta. Limitações: o formato, como eu falei, é simples, porque você não tem forma na matriz, não tem formato. Difícil obter tolerâncias estreitas por causa da qualidade do formato que você está trabalhando. Baixa taxa de produção, demora mais para produzir na matriz aberta. Pouco aproveitamento do material e o operador da máquina tem que ser mais habilidoso. Enquanto que na matriz fechada, o que nós temos? O formato de cima e de baixo da matriz vai delimitar um formato específico de peça forjada. Então, isso é o forjamento em matriz fechada. Tem um formato contido ali pela matriz. Exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho essa faca aqui. Então, ó, uma barra de metal foi forjada, virou essa faca, e depois ela foi seguindo em várias etapas até ela sofrer um maior acabamento e afiação aqui, e depois sofrer um tratamento na superfície e outras etapas do processo de fabricação.
Outro exemplo aqui, ó, do lado. Opa, onde é que eu estou aqui? Outro exemplo aqui do lado de peças que são fabricadas em várias etapas e através do forjamento em matriz fechada. Então, eu tenho uma barra de metal que ela é conformada no molde 1, aqui na beirada, 2, depois vai para a segunda cavidade, depois para a cavidade 3 e depois na cavidade 4, até eu obter, essa peça é uma biela do motor do carro. Então, eu vou até obter essa biela pronta. Certo? Aqui algumas características do material da matriz fechada. Pouco material, pode não preencher, não encher a cavidade corretamente. Excesso de material, vai haver sobrecarga na pressão de deformação. Tá? Ok, certinho, Rafael. Já estou quase no finzinho aqui, já estou quase terminando. Então, esse aqui é o problema do excesso de material. Depois, então, costuma-se sempre deixar uma rebarba no molde. Para quê? Porque é muito difícil controlar a quantidade de material. Então, quando você está forjando, é preferível deixar uma sobra para garantir que vai preencher tudo e retirar essa sobra depois, que é a rebarba, que vem muito em brinquedo de plástico da China. Então, tem muita rebarba de plástico que sobra, peças fundidas, forjadas, vem com sobra de material. Às vezes eles não querem perder tempo dando acabamento na peça. Aqui outro exemplo da peça forjada, ó, etapa, a rebarba aqui, ó, e a rebarba separada aqui, certo? Material excedente que virou a rebarba. Vantagens: melhor aproveitamento do material na matriz fechada, melhores propriedades, boa precisão dimensional, alta taxa de produção e eu consigo repetir e sair a mesma peça com muito mais facilidade na matriz fechada do que na matriz aberta. Certo? Depois fica aí um exercíciozinho para vocês brincarem aí, tá? Para relacionar, para não estender, que a gente já fica ocupando o tempo de vocês aí. Então, depois vocês fazem e se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem, a gente troca ideia na próxima aula, no início, me lembra, aí a gente volta e olha também. Tá? É uma brincadeira de exercício aí, bater a cabeça, verdade. Aí, mas esse aqui até que é tranquilo, que é essas características que a gente falou, tá bom? Aí, no finalzinho, as etapas dos processos de conformação, que é cortar o material, aquecer, pré-conformação, que é aquela primeira etapa de conformação, tipo essa daqui, ó, cadê? Aqui, ó, essa primeira etapa seria uma pré-conformação, até talvez considerada essa segunda, e depois eu consigo chegar no formato mais específico, certo? A pré-conformação, forjamento em matriz fechada e a rebarbação posterior para chegar na peça mais nos finalmente ali. Ok? Exemplo. Então, eu tenho corte da tira, pré-forjamento aqui, forjamento em matriz fechada e depois acabamento e rebarbação. Então, desde de uma chapa, de uma placa de aço que foi cortada, até virar uma chave de boca aqui, por exemplo, que a gente usa na mecânica também. Tá? Então, teste o seu conhecimento, estuda depois e tenta descrever com as suas palavras as etapas do forjamento em matriz fechada, que foi isso que a gente acabou de falar. Mas tenta entender as etapas, ver, assistir vídeos sobre, para poder gravar melhor e entender como é que funcionou o processo. Ok? Pessoal, aqui mais um exercício depois, se quiser pausar, eu acho que está na apresentação também, para depois ver se completa aí, se dá certo. E mais um outro exercício aí de exemplo, que a gente geralmente eu faço em sala esses exercícios, mas fica aí a dica para vocês treinarem o conhecimento. Depois, defeitos do forjamento, que hoje não vai cair, só vou passar rapidinho.
Falta de redução, que às vezes o material, a penetração incompleta do metal. Por quê? Geralmente temperatura abaixo da necessária para trabalhar. Trincas superficiais, por deformação excessiva, ou temperatura baixa também. Trincas na rebarba, por quê? Por causa da presença de impurezas. Tem que tomar cuidado, porque essa trinca na rebarba pode propagar até a parte da peça que você iria utilizar. Trincas internas, por quê? Porque às vezes o formato da peça está muito acentuado, a quina está muito acentuada, então eu tenho que colocar um raio para suavizar o formato e evitar trincas. E aqui o resumo do que a gente falou sobre forjamento. Certo, pessoal? Obrigado pela presença de vocês. Sem mais delongas, aí consegui não esticar demais. E até a nossa próxima aula aí, que aí semana que vem continuamos para fechar a parte de conformação mecânica. Obrigado pela participação de vocês, desculpa qualquer coisa aí, às vezes minha troca às vezes eu erro alguma coisinha aí, vocês estudem para conferir se eu não errei nada mesmo não, tá bom? Brigadão aí e até a próxima. Eu fico aqui ainda um tempinho esperando vocês saírem, à disposição para alguma dúvida. Ok? Até mais. Vou interromper a gravação aqui e fico disponível para dúvidas. Boa noite, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Até mais.